Olá, dando sequência ao sistema nervoso autônomo simpático, farmacologia, a parte agora relacionada aos agonistas adrenérgicos. Aqui a gente pode observar que existem vários tipos de agonistas adrenérgicos. O que isso quer dizer? Que a gente tem várias substâncias que atuam de formas distintas como agonistas, como medicamentos que atuam mimetizando em alguns momentos de forma não seletiva, em outros de forma seletiva, os receptores adrenérgicos. E também existe a outra divisão, que é a ação indireta, que é aquela ação que não age diretamente nos receptores, e a gente tem a ação direta nos receptores, atuando de forma seletiva ou não seletiva. A primeira parte que a gente vai ver são justamente os agonistas adrenérgicos de ação indireta. Agora abordando então os agonistas adrenérgicos indiretos. Aqui é importante relembrar que a noradrenalina ela fica dentro da vesícula sináptica. No momento que eu tenho o estímulo e a internalização do cálcio, essa noradrenalina é liberada na fenda sináptica, atua nos seus receptores e ela é recaptada pelo transportador de noradrenalina. Dentro do neurônio, novamente, a noradrenalina vai ser degradada pelas suas enzimas ou vai ser internalizada novamente na vesícula. Aqui, mostrando como acontece de forma mais aproximada a internalização pelo transportador de noradrenalina da fenda sináptica para o citoplasma do neurônio, e aqui novamente ela sendo internalizada na vesícula. Existem substâncias, como eu já disse, que atuam de forma indireta. O que isso quer dizer? Elas interferem no efeito da noradrenalina, atuando de forma indireta. Então, aqui eu tenho a reserpina, que no caso vai funcionar muito mais como um medicamento, uma substância que vai inibir essa ação da noradrenalina. Por quê? Porque ela vai impedir. Então, neste caso, a gente não tem um efeito agonista. É só porque as imagens elas são semelhantes e é importante mostrar que existem duas formas. Na de cima, a gente tem uma inibição do transportador. Essa inibição do transportador mantém a noradrenalina na fenda sináptica e automaticamente mantém ela interagindo com seus receptores. Já a reserpina não. Ela é um antagonista indireto. Por quê? Porque ela impede a internalização dessa noradrenalina na fenda sináptica e quando a gente tem um estímulo, a reserpina impediu essa quantidade de noradrenalina dentro dessa vesícula, automaticamente eu vou ter menos noradrenalina para um efeito fisiológico, tá bom? Então, aqui são dois medicamentos contrários. Apenas a cocaína, ela é um agonista indireto. A gente vai ver em outras condições que a cocaína ela não está só relacionada com noradrenalina, ok? Ela também vai impedir a recaptação de dopamina e de serotonina. Então, ela vai aumentar na fenda sináptica os 3 neurotransmissores, noradrenalina, serotonina e dopamina. Aqui nessa figura fica mais fácil da gente entender como que funciona a cocaína, tá bom? Então, como eu disse, ela atua inibindo a recaptação de vários outros neurotransmissores, mas como a gente está falando do sistema nervoso simpático, está aqui a cocaína impedindo a recaptação da noradrenalina. E aí o que acontece? Ela acaba ficando na fenda sináptica e permanecendo nessa região, eu tenho uma intensa ativação dos receptores. A anfetamina, ela vai promover expulsando essa noradrenalina de dentro da vesícula sináptica. Ela vai justamente jogar esse neurotransmissor para que ela vai retirar, ela vai estimular a saída da noradrenalina para atuação nos seus receptores. Então, lembrando como é que essas drogas, elas atuam nos seus efeitos de abuso. É justamente na excitação, na ativação. Claro que elas têm atuações em outras localidades, e aí, como eu falei, a cocaína atua em outros tipos de neurotransmissores, e a gente tem respostas um pouco diferentes.
Mas é lembrar que tanto a anfetamina como a cocaína, elas são drogas de abuso que excitam, que ativam, que deixam a pessoa num estado de alerta, ok? Inclusive a anfetamina, a metanfetamina e todos os derivados dela, elas fazem com que a pessoa ela permaneça nesse estado de alerta por muito tempo. Então é por isso que é utilizada muito em festas eletrônicas ou em alguns eventos ou em algumas situações que as pessoas querem permanecer acordadas durante muito tempo. A anfetamina inicialmente era utilizada por caminhoneiros, até hoje para que eles conseguissem dirigir por mais tempo, e ao conseguir dirigir por mais tempo, eles conseguiam fazer as viagens em menos tempo e ganhavam mais dinheiro, porque eles ganham realmente por cada viagem que eles fazem. Então, se eles demorarem muito, eles perdem tempo, tá bom? Já a cocaína, que tem essa ação também de ativação, ela tem uma característica importante, que muitas vezes a gente tem overdose de cocaína. Por quê? Porque a cocaína, quando associada ao álcool, existe um efeito contrário. O que que acontece? A cocaína é uma droga de excitação, alerta. O álcool, apesar de em alguns momentos a gente ficar mais agitado, na verdade, o álcool é uma substância inibitória do sistema nervoso central. Então, quando eu tenho uma pessoa que faz o uso da cocaína, fica alerta, e em seguida faz o uso do álcool, ele tem uma diminuição dessa sensação do alerta. Porém, a cocaína permanece no corpo, principalmente nos seus efeitos periféricos. E muitas vezes existe essa associação constante, um excesso de cocaína na ação periférica, e aí o paciente muitas vezes tem um ataque cardíaco, ele tem uma parada cardíaca, justamente por uma hiperexcitação causada por esse excesso da cocaína no coração, no aparelho cardiovascular. Diferentemente do que o álcool faz. O álcool, quando existe um abuso do álcool, o paciente muitas vezes entra em coma alcoólico porque existe uma redução dessa atividade neuronal. Então, a cocaína excita, ativa, enquanto o álcool inibe. Muitas pessoas comentam, e é importante destacar, que nessas festas, em pessoas que usam anfetaminas, não é recomendável beber álcool. E aí, normalmente nessas festas, existe uma venda muito maior de água. Por quê? Porque a excitação gera alteração da temperatura corporal e automaticamente a pessoa necessita de mais água do que o álcool. Porque se ela utilizar o álcool, como é um tipo de droga cara, você acaba perdendo o efeito de abuso dessa substância, tá bom? Então, só retomando, não são medicamentos. Na verdade, a gente tem medicamentos derivados tanto da anfetamina quanto da cocaína. A cocaína antigamente era utilizada como anestésico, porque a gente vai ver que ela tem também uma atuação em canais de sódio, mas a gente não tem uma utilização atual por parte como medicamentos, tá? Só mais uma curiosidade em relação à cocaína, as pessoas que utilizam e são viciadas em cocaína, muitas vezes elas perdem a sensibilização, porque a cocaína ela é cheirada, então elas perdem a sensibilização da região da borda do nariz, e muitas vezes elas têm uma intensa vasoconstrição, justamente porque tem um excesso de noradrenalina local, e ali a gente tem vasos sanguíneos que são onde ocorre a ativação por parte do alfa-1, uma intensa vasoconstrição e uma necrose local, tá? Então, é só para a gente entender como funcionam essas substâncias dentro do corpo. Então, tanto a anfetamina quanto a cocaína são medicamentos agonistas indiretos, mas atualmente não são substâncias terapêuticas. Existem derivados dessas substâncias como medicamentos, mas tanto a cocaína quanto a anfetamina atualmente são utilizadas como droga de abuso. Aqui mostrando, e eu acabei não colocando tanto exemplos, porque senão ficaria muito longo, a gente tem novamente agonistas indiretos e antagonistas
indiretos. A guanetidina, da mesma forma que a reserpina, ela vai impedir, enquanto a reserpina impede a entrada de noradrenalina na vesícula, a guanetidina, ela ocupa o lugar, ela compete com a noradrenalina dentro da vesícula sináptica, tá bom? Essas substâncias, tanto reserpina quanto guanetidina, que são antagonistas indiretos, elas hoje não têm mais essa finalidade terapêutica, tá? É só para a gente mostrar, exemplificar como que funcionam essas substâncias de forma indireta. Na parte de cima, a gente tem substâncias, e aqui não está sinalizado, mas eu tenho medicamentos que atuam inibindo as enzimas que degradam. Então, eu tenho inibidores da CONT e inibidores da MAL. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior quantidade de noradrenalina e essa maior quantidade de noradrenalina dentro do neurônio vai aumentar o efeito simpático, tá bom? Principalmente os inibidores da MAL, eles foram inicialmente utilizados como antidepressivos. A gente ainda tem como opções bem distantes, não mais como primeira, segunda nem terceira opção. A gente tem os inibidores da MAL, da monoaminoxidase, e atualmente eles têm sido mais utilizados em distúrbios neurodegenerativos para justamente melhorar o estado cognitivo do paciente, tá bom? Mas isso a gente vê numa outra aula com mais detalhes, porque a gente consegue contextualizar melhor, tá bom? Então, agora a gente vai falar de um fármaco que é a alfa-metildopa, que ela tem um efeito agonista adrenérgico indireto, mas não é um efeito simpatomimético, não é um efeito de ativação simpática, é justamente o contrário. Caramba, Eló, que confusão, meu Deus do céu! Vamos lá explicar. A alfa-metildopa, ela tem uma estrutura química muito semelhante à dopa. Por isso, as enzimas que fazem a formação dos neurotransmissores, elas não conseguem diferenciar o medicamento alfa-metildopa da substância endógena dopa. E com isso, essa alfa-metildopa, ela é convertida em alfa-metildopamina e depois em alfa-metilnoradrenalina. Isso aqui não é noradrenalina. Apesar de ter uma estrutura química muito semelhante, ela tem um efeito diferente. Então, ela é denominada como falso neurotransmissor. Por quê? Porque nos receptores pós-sinápticos, a alfa-metilnoradrenalina, esse falso neurotransmissor, ele não ativa. Então, eu não tenho efeito simpático aqui, mas eu tenho um efeito simpático em alfa-2. E o que é o receptor alfa-2 que a gente já comentou? É justamente o que faz o feedback negativo. Então, quando eu tenho ativação deste receptor, eu tenho uma inibição simpática, tá bom? Ativação de receptores alfa-1, beta-1, beta-2, beta-3, eu mimetizo o efeito sináptico de alerta. A ativação de receptor alfa-2 é um receptor simpático, mas ele inibe, ele é um receptor inibitório. Então, como é que a alfa-metildopa funciona? Ela funciona diminuindo o efeito simpático no corpo. A gente vai observar que a alfa-metildopa é um dos medicamentos utilizados ainda no tratamento da hipertensão, porque eu vou conseguir reduzir esse efeito simpático. Mais para frente a gente fala de forma mais detalhada, porque ela tem um uso mais específico na gestação, porque na gestação existe um impacto do aumento pressórico, mas o que precisa ficar claro é que apesar dela entrar na via de formação da noradrenalina, apesar dela formar um neurotransmissor que tem uma estrutura química muito semelhante, eu não tenho ativação periférica do sistema simpático. Eu não tenho ativação nos órgãos-alvo. Eu tenho ativação do receptor alfa-2 adrenérgico. Eu vou atuar ativando este receptor, que é inibitório, e automaticamente ele vai diminuir a liberação de noradrenalina. E que fique claro também, quando eu tenho essa inibição da liberação da noradrenalina, existe uma manutenção, uma
quantidade que fica estocada dentro do neurônio, que ao suspender esse medicamento, a gente tem um risco de um efeito simpático exacerbado, tá bom? Então, alfa-metildopa é um agonista, porque ele mimetiza a ação em alfa-2, mas ele tem um efeito simpatolítico, ele não vai promover o efeito simpático nos órgãos-alvo, ok? Aqui mostrando como que funciona a atuação desses medicamentos no aparelho cardiovascular. Como eu falei para vocês, a gente tem a reserpina e a guanetidina, que atualmente não são mais utilizados no tratamento da hipertensão. Isso aqui são medicamentos que deram origem aos medicamentos antihipertensivos, mas mostrando aqui a metildopa ou alfa-metildopa, que é a mesma coisa, e a gente vai ver mais à frente a clonidina. Esses medicamentos vão justamente inibir esse sistema simpático que ativa todo o ciclo no aparelho cardiovascular, aumentando os níveis pressóricos, porque se eu aumento o débito, se eu aumento o volume e se eu aumento o retorno, eu tenho um aumento da pressão arterial, ok? Então, alfa-metildopa, clonidina, que a gente vai ver mais à frente, guanetidina e reserpina, são medicamentos que inibem aqui o aumento pressórico, atuando de forma agonista, como no caso da alfa-metildopa e da clonidina, em receptores alfa-2. Segunda classe de medicamentos que a gente vai ver são os agonistas adrenérgicos de ação mista. O que é isso? São medicamentos que atuam tanto nos receptores quanto nos agentes de liberação. Então, eu vou lá, ativo os meus receptores, então eu estou fazendo isso de forma direta, mas eu ativo também estimulando a liberação dessa substância. O principal representante dessa classe é a efedrina. Uma observação extremamente importante é que todas essas três substâncias colocadas aqui, elas são substâncias não catecolaminas. O que é isso? É estrutura química, tá bom? A noradrenalina, dopamina e adrenalina, elas são catecolaminas, é uma estrutura química que, quando a gente fala em relação à absorção no trato gastrointestinal, ela acaba sofrendo uma redução devido à degradação no trato gastrointestinal. Então, esses medicamentos que são sintéticos, eles têm uma estrutura química semelhante às substâncias endógenas, mas elas são chamadas de não catecolaminas, ok? São substâncias que não possuem o catecol, que é uma característica química dos neurotransmissores, e isso faz com que eu tenha uma absorção maior pelo trato gastrointestinal, tá bom? Essas substâncias, como eu comentei, elas têm um efeito adrenérgico direto, agindo nos receptores, mas eles também ajudam a estimular a liberação da noradrenalina. Então, são duas vias intensas de estimulação do sistema simpático. Por causa disso, a gente teve a suspensão tanto da efedrina quanto da fenilpropanolamina, que até de vez em quando saem uns fake news sobre essa substância, mas já tem bastante tempo que tanto ela quanto a efedrina foram proibidas no FDA e no Brasil. Infelizmente, a efedrina permanece sendo vendida, tá? A gente tem algumas substâncias, alguns desses que é muito utilizado em academia para dar energia, para ajudar a perder peso. Ali a gente tem efedrina, tá? E a efedrina é extremamente perigosa porque, como eu falei, é um excesso que se tem da atividade simpática. E aí, se o paciente não tem um aparelho cardiovascular, em especial o coração, para receber essa intensa ativação, o risco de um infarto agudo do miocárdio, de uma sobrecarga cardíaca é muito grande. Já a fenilpropanolamina, ela era utilizada em antigripais para promover uma vasoconstrição e diminuir a congestão, mas os casos de hemorragia cerebral acabaram fazendo a suspensão desse medicamento. Quem que sobrou? A pseudoefedrina. Hoje, ela é utilizada em descongestionantes nasais, justamente pelo que eu comentei. Então, é um uso
tópico para gerar uma vasoconstrição e essa vasoconstrição diminui a congestão. Porém, a pseudoefedrina, apesar de permitida, ela é um precursor da metanfetamina. Então, tem se feito um trabalho de aumento da restrição de venda ou até o estímulo na diminuição de produção de fármacos que têm essa substância para justamente diminuir o risco de transformar algo que está dentro de um medicamento em uma droga de abuso, tá bom? Para que a gente finalize essa parte, na parte de agonistas diretos, só mostrando para vocês que antigamente a efedrina ela era utilizada para efeito broncodilatador. Por quê? Porque a efedrina vai ativar receptores beta-2, gerando broncodilatação. E a teofilina, que é uma metilxantina, que aumenta esse efeito broncodilatador, também era utilizado. Então, em associação, esses dois medicamentos eram utilizados para asma. Atualmente não mais, ok? Atualmente a gente não tem mais o uso dessa substância. Por quê? Porque a efedrina é um intenso estimulador do sistema simpático e a teofilina, por ser uma metilxantina, também aumenta de forma significativa o trabalho cardíaco, ok? Então, não se utiliza mais.